você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora nesse formato que você já está acostumado, nesse formato virtual, uma forma da gente promover o distanciamento social ainda tão importante, né, nesse tempo de pandemia. E olha, no programa de hoje a gente vai falar sobre a Covid. Vamos falar exatamente da relação que ela tem produzido no nosso cérebro. Pessoas que tiveram Covid têm relatado lapsos de memória, dificuldade de foco, atenção e concentração. Afinal de contas, tudo isso são sequelas do vírus ou exatamente desse período de isolamento social que a gente tem passado, hein? Estudiosos, pesquisadores, neuropsicólogos lá do Instituto do Cérebro já estão estudando essa relação e você vai saber tudo isso no nosso programa de hoje. Então não sai daí que o Vida Saudável volta logo depois do intervalo. Até já! Você vai conhecer agora a história de Domício Silvério. Ele é atendido lá no Instituto Santos Dumont, em Macaíba, fazendo acompanhamento nesse pós-Covid, especialmente porque ele tem Parkinson, ou seja, uma comorbidade. E aí tem relatado problemas de memória, de foco e de atenção. Quem explica tudo isso melhor pra gente é a esposa dele, Maria da Paz. O fato é o seguinte, pacientes com comorbidade, sem comorbidade, uma vez com a Covid, as sequelas, elas são reais e elas existem em todos esses casos. O caso do seu Domício, que está aqui com a gente, acompanhado da esposa, Maria da Paz, ele teve 2 vezes a Covid, em outubro de 2020 e em maio de 2021. Mas foi nessa segunda vez que as sequelas apareceram. Não foi assim, seu Domício? Seja muito bem-vindo, viu, aqui o nosso Vida Saudável. Olha, é verdade. Eu, na primeira vez, eu passei despercebido. Eu pensava que eu vim isso mesmo, porque me levou lá em casa e deu o que eu estava comendo. Aí eu voltei, fui fazer novamente o exame e deu novamente de novo. Então, eu tive... Quando terminou, começou a outra. Pronto, então assim, nesse período, né, que foi diagnosticado a segunda vez, que foi exatamente no dia que ele tomou a segunda dose da vacina. Ele tomou a segunda dose e à noite ele já teve uma temperatura alta, depois permaneceu por uns dias, tendo 38,5 temperatura, depois caiu para 37,5 e a gente fez o teste, né, achando que eram eventos adversos, né, da vacina, esses sintomas que ele estava sentindo, mas a gente só realizou o teste realmente quando ele começou com diarreia, então foi confirmado que ele estava realmente com a Covid. Maria, você que acompanha o seu esposo, né? Porque ele tem Parkinson, deixando isso aqui bem claro para o pessoal que está nos acompanhando. E aí, qual foi o momento em que você percebeu que ele estava realmente com algum tipo de sequela cognitiva? A parte de sequela começou quando ele começou a me dizer que sentia a cabeça muito pesada. E esse peso que ele sentia na cabeça, ele tinha um pouco de dificuldade no raciocínio. Certo? Ele dizia, eu sinto a cabeça pesada e sinto um pouco de dificuldade. Então, eu comecei a perceber que algumas vezes ele deixava de tomar o remédio, porque ele é dependente da medicação. Tem alguns pacientes de Parkinson que eles não têm tanta necessidade do remédio, mas meu marido, para andar, para se locomover, ele precisa realmente da medicação. Então, ele esquecia um pouquinho. Algumas vezes, depois, a doutora Joísa, que ela é do Centro, né, de Neurociências, ela começou a fazer uma avaliação com ele. E nessa avaliação, eu ficava escutando as respostas dele. Então, foi aí que eu constatei realmente que já existia uma perda bem significativa da memória recente de Domício. Não da memória passada, mas da memória recente. Ele estava com muitas dificuldades. Então, a gente foi conversando com ela, né? E a gente foi vendo que realmente isso era um fato e que isso aconteceu depois da Covid. Antes, ele já tinha algumas perdas cognitivas, mas não estavam tão acentuadas como agora, depois da Covid.
Por exemplo, você disse que ele esqueceu de tomar o remédio, né? Então, assim, foram lapsos, né, do dia a dia que fizeram você se alertar que aquilo ali estava realmente havendo uma piora? São as pequenas coisas, né? Que o paciente vai esquecendo. Então, ele não esquecia o nome das pessoas, reconhecia sempre todas as pessoas que eram do nosso ciclo de amizade, que está muito fechado por conta da Covid, a gente quase que não está se relacionando, mas mesmo as pessoas que chegavam mais próximas, ele reconhecia tudo mais. Mas quando eram as coisas, por exemplo, para fazer uma pequena conta, então ele já tinha dificuldade nas pequenas contas, certo? Se tivesse que fazer alguma conta de cabeça, ele já ficava com dificuldade. Eu quero saber exatamente como é que tem sido esse acompanhamento, né? A reabilitação de Domício. Tem que se exercitar, né? Exercitar essa memória recente, através da leitura, que é uma coisa que ele sempre fez muito, né? Através da leitura, através de pequenos exercícios, e também através do procurar relembrar, né, as coisas do passado, e sempre com pequenos jogos, né? Com essas coisas da rotina do dia a dia de uma pessoa que já tem uma certa limitação. Você já consegue ver sinais, né, de melhora, né, nesses lapsos Sim. cognitivos? A melhora, ela tem sido assim gradativa, mas ao mesmo tempo muito lenta, porque como ele está mais, vamos dizer assim, desinteressado, né, pelas coisas, por esse momento difícil que a gente está vivendo, de não sair, de não viajar, de não poder ir para os lugares, então isso já gera um pouco de até como se fosse uma ligeira depressão que a pessoa fica, ansiedade, né? Não é um quadro depressivo, mas aquela fica, né, bem introspectivo e resiste um pouco também a questão dos exercícios pela própria limitação do momento difícil que a gente está vivendo. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Bom, agora chegou a hora da gente descobrir o que os neuropsicólogos lá do Instituto Santos Dumont têm descoberto, né, nessas pesquisas, essa relação entre a Covid e a memória. Se acompanha agora numa entrevista com Joísa Araújo, neuropsicóloga. Esse período de pandemia trouxe diversos reveses para a nossa sociedade e também para os indivíduos. Olha só, já vi gente reclamando sobre queda de cabelo, déficit de memória, e isso, olha, tem sido muito pontual. Sem falar, é claro, os problemas como ansiedade, estresse e depressão. Está tudo muito relacionado, mas quem vai falar sobre esse assunto com a gente está aqui a Joísa Araújo, ela que é neuropsicóloga do Instituto Santos Dumont. Muito bem-vinda ao Vida Saudável, viu, Joísa? Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer contribuir um pouquinho com essa discussão sobre as sequelas, né, da Covid, principalmente no que se refere aos sintomas cognitivos. Como é que se estabelece essa relação, né? O que vocês, pesquisadores, perceberam nessa correlação entre a memória e a Covid-19? Todos estão muito atentos aos resultados de pesquisa quando se refere à Covid. Então, tudo é muito novo, as discussões são muito recentes. Cada pesquisa que sai, né, as pessoas que trabalham com neurociência, com pesquisa, com clínica e que envolvem esses aspectos, estamos todos muito atentos. Então, eu ressalto um estudo específico, né, que foi lançado pela Lancet, já agora em 2021, que ela compreendeu mais de 200 mil pessoas e que estabeleceu uma associação de que pelo menos 12% das pessoas que tiveram Covid e que se recuperaram apresentaram algum tipo de sequela, fosse ela neurológica ou psiquiátrica. A revista Brain também, que é extremamente renomada nessa área, ainda também, agora já em 2021, chegou a colocar que mais de 30% das pessoas que se recuperaram da Covid podem ter alguma sequela.
assim como neurológica ou psiquiátrica. Então, a gente começa a ficar preocupados, não é? Porque isso chega tanto nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas a todo momento, mas também é algo que está sendo percebido pela prática clínica. Então, considerando que nós temos mais de 19 milhões, né, de brasileiros que se recuperaram da Covid, felizmente, né? Então, precisamos urgentemente saber que percentual seria esse, né? Quantos por cento das pessoas aqui no Brasil teriam algum tipo de sequela nesse sentido, para orientar as políticas públicas, as equipes de saúde, preparar, né, esses profissionais para poder atender a essa demanda que vai chegando nos consultórios e nas clínicas e também nos hospitais. É mesmo culpa do vírus, porque a gente também pode associar, né, todos esses fatores que eu falei no início, como a ansiedade, o estresse, que isso é tudo muito causado devido ao isolamento social. Existem várias fontes, né, que poderiam influenciar, né, esse tipo de queixa, principalmente as queixas de atenção, de memória e de raciocínio, né? Então, a gente tem o próprio isolamento social em si, que já seria uma fonte de estresse, e pensando já no período que nós estamos passando, já seria um estresse crônico, né? Já estamos há muitos meses, há 1 ano e tantos meses, passando por essa situação. Várias pessoas passaram efetivamente meses isoladas do mundo, não é? Nós temos também um fator importante, que é assim, quando uma pessoa é diagnosticada com Covid, muitas vezes existe a ansiedade do próprio diagnóstico, porque é uma doença potencialmente mortal. E você ser diagnosticado com Covid pode também trazer essas sequelas emocionais. E isso também pode interferir na cognição. Então, todos esses aspectos, os aspectos relacionados a quadros depressivos, quadros ansiosos, pessoas que tiveram insônia, né? Então, existe aí uma gama de fatores que pode ser associado a esse tipo de sintoma, né, de queixa, e ainda existem muitos estudos para tentar descobrir, né, que tipo de associação, não é, o Covid vai ter com essas sequelas cognitivas, porque o que se tem como hipóteses, né, é que existe um processo inflamatório sistêmico. Ele afeta vários sistemas diferentes, inclusive o sistema nervoso central. Não se sabe exatamente, né, a maneira, se seria um processo, uma resposta autoimune, enfim, existem muitas hipóteses ainda a serem investigadas para se entender melhor essa relação. Mas o que é fato, né, o que nós já percebemos na nossa prática clínica, é que as pessoas de fato que se recuperaram do Covid, né, tiveram a sua recuperação, fossem em casa ou fossem internadas, após alguns meses, uma parcela dessas pessoas vem apresentando queixas associadas a esquecimentos, associadas a dificuldades de manter o foco de atenção para realizar as suas tarefas cotidianas, associado à resolução de problemas fáceis do dia a dia, que elas davam conta de uma forma muito tranquila anteriormente, e agora têm mais dificuldade, sentem mais dificuldade. Existem ainda pessoas que relatam dificuldade para encontrar uma palavra, né? No decorrer de uma conversa, encontrar uma palavra, essa palavra foge, né? Uma dificuldade de nomear alguma coisa que está à frente, dificuldade para completar uma conversa de uma forma mais fluida. Então, todos esses são sintomas que nós chamamos de sintomas cognitivos. Então, existem queixas relacionadas à memória, mas muito além da memória, nós temos aí queixas cognitivas que compreendem a nossa cognição em vários aspectos. E é isso realmente que nos preocupa, principalmente nós da área que estudamos, né, as funções cognitivas, estudamos o comportamento e vemos que essas queixas, elas têm alguma repercussão na vida dessa pessoa, na qualidade de vida, vêm acompanhadas, podem vir acompanhadas também de queixas de ansiedade e sintomas depressivos em alguns casos. Então, tudo isso acende um alerta, né, que nós precisamos ter atenção. Como é que a gente vai conseguir, então, fazer alguma diferenciação, como
será que aquela queixa não está associado, de repente, a um primeiro sintoma de uma demência, de um Alzheimer? Esse também tem sido um tema de pesquisa. Existe uma preocupação de que posteriormente, ou de que já agora, nesse momento, que essas pessoas estejam se recuperando, né, do quadro de Covid, que quadros demenciais, né, eles possam tanto serem diagnosticados nesse momento, ou então que o trauma, né, devido ao Covid, né, tudo aquilo que a pessoa enfrentou, tudo aquilo que aquele cérebro enfrentou no decorrer da inflamação, também possa fazer com que essa pessoa, essa estrutura neuronal esteja mais fragilizada, e aí esses sintomas de um quadro demencial possam aparecer de uma forma mais franca. Então, eu consigo identificar alguns perfis, digamos assim, de pessoas com essas queixas, pensando em pessoas um pouco mais velhas, que têm uma probabilidade estatística muito maior, né, de desenvolver um quadro demencial. Então, nós temos pessoas que desenvolveram sintomas psiquiátricos, por exemplo. Então, temos sintomas neuropsiquiátricos como a depressão, como a ansiedade, e muitas vezes isso vai interferir na memória, não necessariamente, né, com consequências para um quadro demencial, mas existem outras pessoas, né, que, pensando assim constitucionalmente, pensando nessa estrutura, nessa reserva cognitiva, né, que cada um traz. Então, pessoas que têm uma reserva cognitiva menor, elas poderiam estar mais frágeis para a manifestação de sintomas do quadro demencial, e a partir daí a família começa a perceber. Muitas vezes essa família, durante a pandemia, passou mais tempo em casa acompanhando essa pessoa idosa, e aí foi se apercebendo de dificuldades funcionais nesse idoso que, na verdade, já existiam, só que o convívio, né, não era tão próximo e não era notado, né, esse declínio cognitivo. Ou então, o próprio distanciamento social. Então, veja, várias pessoas ficaram em casa sem ter contato com o seu grupo de amigos, com o grupo da atividade física, com o grupo da igreja, atividades ocupacionais feitas em grupo, que tudo isso acaba sendo cognitivamente estimulante, né, para a pessoa. Então, foram meses de um ambiente, né, empobrecido em termos de estímulo. Então, tudo isso é potencial, né, traz aí cenários que poderiam justificar, né, esse aparecimento, esse aumento desses sintomas para um quadro demencial. E aí é interessante você colocar especificamente esse ponto, porque um dos estudos que eu comentei no começo, que foi o da Lancet, ele trouxe um percentual específico falando dessa conversão, né, em quadro demencial. Então, quando a gente pensa, foram mais de 200 mil pessoas que eles fizeram a pesquisa, eles trouxeram um número de 0,67% de pessoas que apresentaram quadro demencial, que foram diagnosticadas com quadro demencial pós-Covid. A gente sabe que quando a gente pega esse percentual, pode parecer pouco, mas pensando numa quantidade de pessoas e pensando nessa população idosa, que vai acabar sendo a maioria no decorrer do tempo, né? Nossa população está envelhecendo. Então, nós precisamos ter muita atenção com os nossos idosos e com as pessoas que passaram pela Covid e que podem ter, inclusive, outras comorbidades, né, fatores de risco para um quadro demencial, e a Covid veio se somar como mais um fator, né, que poderia fazer com que essa demência ela comece a se manifestar clinicamente. Então não dá para a gente afirmar se é transitório ou se a sequela veio para ficar. Não dá, né? É algo muito recente, Luísa. Estamos muito atentos. Talvez o mais importante hoje, pensando, né, se você teve Covid ou se algum familiar teve Covid e você está com essa percepção
de que você tem alguma sequela, seja ela relacionada à cognição, seja ela relacionada a sintomas de ansiedade, né, a sintomas de depressão. O que é fundamental é, dentro das suas possibilidades, procurar um serviço especializado, um clínico especializado, um médico que consiga acompanhar, fazer um diagnóstico, sendo necessário, muitas vezes, alguns exames mais complexos para a gente conseguir entender como está o funcionamento dessa memória, como está o funcionamento dessa atenção. Então, um dos exames que pode auxiliar muito esse processo é a avaliação neuropsicológica que eu realizo de rotina, e a partir dessa investigação especializada, né, se for constatado realmente alguma perda substancial, algo que seja muito necessário de se intervir, a gente consegue traçar planos de reabilitação. Esse plano de reabilitação precisa ser multidimensional, precisa ser multiprofissional, porque se percebe que muitas vezes existe alguma sequela cognitiva ou algum sintoma psiquiátrico. Algumas pessoas tiveram sintomas motores que, né, continuaram, cansaço, fadiga, dores de cabeça, você comentou vários aí, né? Queda de cabelo. Então, é algo que exige uma atenção multidimensional, uma equipe multidisciplinar. A continuação dessa entrevista você acompanha logo depois do intervalo. Até já! Bom, voltamos a acompanhar esse bate-papo com Joísa Araújo, falando das sequelas que a Covid-19 tem deixado nos pacientes. Joísa, na sua prática diária, como é que tem sido essa reabilitação, né? Como é que você tem encaminhado os pacientes para que eles consigam gradualmente melhorar esses lapsos, né? Esses déficits cognitivos? O ponto principal qual é? Primeiro, é a gente fazer uma avaliação, tentar identificar através de testes, questionários, entrevistas, é um processo bastante complexo de avaliação, o que exatamente, né, está apresentando mais dificuldade, que função tem mais fragilidade e também quais são as funções cognitivas que estão funcionando bem, que vão atuar como potencialidades na recuperação dessa pessoa, né, que está nesse estado pós-Covid, né, e que necessita dessa estimulação ou dessa reabilitação. A partir desses resultados, a partir dessa bússola, nós vamos desenhar um plano terapêutico, um programa de tratamento. No caso da minha atuação, é a reabilitação neuropsicológica, né? É um programa que ele visa essa estimulação, essa reabilitação das funções. Então, vai ser um plano muito individualizado, porque eu posso ter uma pessoa que ela vai ter uma dificuldade para memorizar um fato recente e que isso tem repercussões, por exemplo, na entrega dos projetos no trabalho, ou na organização de informações para uma reunião, ou então para encontrar palavras durante uma apresentação que vai realizar. Então, veja que cada pessoa pode expressar de uma forma diferente essa dificuldade. E a repercussão também vai ser muito individual. Então, a partir dessas dificuldades, a gente vai tentar estratégias através de exercícios, simulações, usando várias tecnologias diferentes, para que essa pessoa ela estimule essas funções cognitivas. O que é importante? Que exista um trabalho integrado com outros profissionais, caso outras demandas, além das demandas cognitivas, além de queixas cognitivas, estejam presentes na vida dessa pessoa.
Então, vai ser necessário um acompanhamento, por exemplo, com um médico neurologista, caso exista algum sinal de que alguma doença neurológica pode estar acontecendo, um atendimento psiquiátrico, caso seja necessário, um acompanhamento com um psicólogo clínico, ou com um fonoaudiólogo, ou com um fisioterapeuta, se existir alguma sequela motora, enfim, profissionais que vão juntos, né, atuar num plano de reabilitação. O que a gente sabe é que ainda não é tão comum, né, pensando principalmente em sistemas públicos de saúde, isso ainda está sendo muito inicial, existem poucas equipes especializadas, né? Nós aqui trabalhamos no Centro Especializado de Reabilitação para demandas específicas, né? Mas a gente percebe que o trabalho multiprofissional, o trabalho interdisciplinar é o mais eficaz. Infelizmente, ainda não temos tantas equipes assim. E quando a gente pensa em pós-Covid, ainda estamos engatinhando em tudo, né? Inclusive na compreensão de como esses sintomas se associam, de como será essa recuperação, como serão essas metas para a reabilitação. Então, estamos construindo juntos agora esse conhecimento e buscando essas referências, buscando embasamento científico para as nossas práticas. Para terminar, Joís, eu queria que você falasse como tem funcionado o atendimento aí no Instituto Santos Dumont, já que vocês têm essa clínica especializada nesse centro de reabilitação. O Instituto Santos Dumont, ele abrange, né, o Instituto Internacional de Neurociências, Edmond Lili Safra, abrange o Centro de Saúde Anita Garibaldi e abrange o Centro Especializado em Reabilitação, um CER4, certo? Então, nós atendemos pessoas com algumas condições de saúde no centro de reabilitação. Então, atualmente, nós temos as clínicas especializadas de reabilitação para pessoas com Parkinson, lesão medular, epilepsia, autismo, transtorno do espectro do autismo. Nós temos também o atendimento médico de equipe multiprofissional. Então, a gente consegue ter um fazer integrado para essa reabilitação, seja uma reabilitação motora, intelectual, auditiva e agora, começando recentemente, também a visual. Então, é um atendimento especializado que ele integra a assistência, integra a pesquisa, nas pesquisas desenvolvidas no Instituto de Neurociências, principalmente pelo mestrado de Neuroengenharia. E também nós temos a primeira residência multiprofissional do país no cuidado à pessoa com deficiência. Então, atualmente, nós somos profissionais da equipe multiprofissional e preceptores dessa residência. Contamos com uma equipe de residentes, além de receber residentes de várias instituições, inclusive da UFRN, né, instituições também de outras partes do estado e de outras partes do país também. Então, é um trabalho extremamente interessante, é um trabalho voltado mesmo para a inclusão da pesquisa no dia a dia das pessoas, o acesso das pessoas, da comunidade, às pesquisas, né, pesquisas de ponta. Já aproveito para pedir as redes sociais, tanto do Instituto quanto a sua pessoal, para o pessoal que está acompanhando a gente, poder tirar mais dúvidas, se informar mais com relação ao pós-Covid e esses déficits cognitivos. As redes sociais é o ISD na Rede, no Instagram e no Facebook. E a minha rede social também que eu posso passar é o Joísa Araújo, também no Instagram. Então, a gente sempre comenta assuntos relacionados a neurociências, neuropsicologia. Então, um dos temas são os sintomas pós-Covid, que nós temos visto também. Então, é sempre uma grande possibilidade de troca de saberes. Então, as redes têm sido uma grande plataforma para as pesquisas, os projetos, as ações, de uma forma global, né? O Instituto também divulgar. Então, aconselho, se puderem, sigam, é muito importante, é muito interessante. O
Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e a gente volta a destacar a importância de você de casa, da sua família, manter as medidas de segurança. Tanto o distanciamento social quanto o uso da máscara, o uso do álcool gel, tudo isso continua sendo muito importante, ainda mais agora com a variante Delta. Então vamos nos cuidar e claro, se você ainda não se vacinou, não tomou a segunda dose ainda, corre no posto, corre em um dos drives aqui na nossa capital Potiguar e também em todo o Rio Grande do Norte, onde está acontecendo a vacinação contra o coronavírus. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você. Até lá. Tchau.